Então, muito bom dia a todos. Bem-vindos ao webinar Rentabilizar o seu imóvel em Portugal, organizado pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa e pela REB Realty de Portugal, apresentada hoje pelo seu diretor-geral, Ricardo Guerreiro. Antes de mais, Ricardo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por nos apresentar hoje o mercado do arrendamento em Portugal, nomeadamente o arrendamento tradicional, o alojamento local e, obviamente, como rentabilizar o seu imóvel em Portugal. Antes de passar a palavra ao Ricardo, queria vos dizer que podem colocar todas as vossas questões, portanto, à medida da apresentação. O Ricardo irá responder no final da apresentação e as perguntas podem ser colocadas no Q&A. Ricardo? Olá, muito bom dia. Bom dia, Filomena. Bom dia a todos. Obrigado a todos pela vossa presença e, em primeiro lugar, queria agradecer à Câmara de Comércio por este convite, por este amável convite, esta oportunidade de podermos partilhar aqui alguns conteúdos que penso que possam ser de interesse para, enfim, para o mercado em geral, para que as pessoas também tenham mais alguma informação e ferramentas para poderem gerir melhor e rentabilizar melhor os seus imóveis em Portugal. O âmbito deste webinar vai se dirigir com maior enfoque, ou com enfoque total, a clientes particulares ou investidores particulares, no âmbito de investimento em ativos eminentemente residenciais. Portanto, o imobiliário tem uma diversidade imensa de opções de investimento e rentabilização, mas nós vamos aqui focar apenas nos investidores particulares e ativos residenciais. Eu vou, se calhar, vou compartilhar a minha tela para podermos acompanhar esta apresentação. Começo por apresentar a REB Realty Portugal. Nós estamos no mercado há 9 anos em Portugal, estamos presentes no Porto e em Lisboa e estamos especialmente vocacionados para servir clientes de particulares e empresariais também, de elevado património financeiro. Nós estamos neste momento presentes nas cidades do Porto e Lisboa, com 2 estruturas ligeiramente diferentes. No Porto temos lojas abertas ao público e em Lisboa apenas estamos presentes num escritório. Portanto, ao longo dos últimos 9 anos tivemos a oportunidade de acompanhar e assessorar investidores de toda a parte do mundo, assessorar já centenas de transações e neste âmbito acompanhar e aconselhar investidores para os mais diversos fins, nomeadamente investimento em imobiliário residencial e particulares. Ao longo deste percurso, fomos sendo solicitados, como trabalhamos tradicionalmente com clientes estrangeiros, fomos sendo solicitados para oferecer uma solução, digamos assim, de rentabilização dos ativos que os clientes iam comprando connosco na imobiliária. E com o tempo, há cerca de 5 anos atrás, resolvemos fundar uma empresa dedicada especificamente à gestão de imóveis, à gestão de património, para arrendamento. E, em particular, para arrendamento através de alojamento local. E, nesse âmbito, criamos a Nomad City Flats, que desde 2018 ganhou a sua própria relevância. Atualmente tem sob gestão mais de 50 apartamentos nas cidades de Lisboa e do Porto, estamos em ambas as localizações. E estamos neste momento, enfim, a empresa que nasceu do seio da imobiliária, neste momento já tem em termos de volume de faturação, já tem uma relevância bastante grande para o nosso grupo, sendo que paga anualmente já cerca de 1 milhão de euros em rendas a cerca de 40 pequenos proprietários. Portanto, já é um volume significativo de transações e deste lado conseguimos observar
as mais diversas realidades em termos de enquadramento fiscal, objetivos de investimento, estratégias de investimento dos mais diferentes tipos de clientes e nacionalidades. Portanto, o âmbito deste webinar vai incidir sobre estas quatro vertentes. O arrendamento de longa duração, vamos passar os olhos, digamos assim, pelo arrendamento de longa duração. Penso que muitas das pessoas que estão a observar ou participar neste webinar poderá não trazer grande novidade, mas ainda assim temos que o referir. O alojamento local, a exploração de um imóvel em alojamento local, e vamos também abordar um sistema que agora começa a ser falado, ainda não há muita claridade acerca do tema, nós começamos a explorar. Normalmente começa a ser referenciado como arrendamento em mid-term. O nome correto será arrendamento por períodos transitórios. E resolvi também trazer aqui um pouco do meu background de finanças e trazer aqui também algumas noções do efeito positivo que poderá ter a alavancagem de uma aquisição de um imóvel para um particular. Portanto, espero que os conteúdos sejam de interesse para todos os que estão a participar. Eu teria aqui como objetivo, se calhar, terminar esta apresentação às 10 da manhã para depois podermos abrir para perguntas. Parece bem, Filomena? Ok. Então vamos avançar. Portanto, o arrendamento de longa duração, nós vamos aqui falar acerca de três modalidades de arrendamento distintas. E estas três modalidades estão relacionadas também não só com a legislação, parte fiscal, mas também com o próprio prazo ou o tempo que o inquilino ou o hóspede passa dentro do imóvel. Também a própria flexibilidade dos contratos que são estabelecidos. Portanto, há aqui algumas nuances, algumas diferenças. Se calhar algumas coisas vão parecer semelhantes, mas há sempre pequenas diferenças que são relevantes depois e têm impacto de acordo com os objetivos que cada investidor possa ter. Portanto, o arrendamento de longa duração, tradicionalmente, vamos assumir aqui conceitos que nós vamos definir aqui tradicionalmente, o que é comumente aceito. Depois poderá haver diferenças e discordâncias naturalmente, mas em termos genéricos serão estas as caracterizações. Portanto, o arrendamento de longa duração caracteriza-se por ser um arrendamento com um prazo de pelo menos 1 ano e a utilização que é feita do imóvel será para habitação própria permanente, tradicionalmente por uma família, seja ela de que, independentemente do número de pessoas que possa ter. Portanto, implica a celebração de um contrato entre as partes, normalmente também implica sempre, em todas as modalidades, sendo que este contrato se rege pelas normas, pelas regras do Código Civil, e existem aqui vários impactos, dependendo do ano em que o contrato tenha sido celebrado. Portanto, as regras não são exatamente as mesmas, ou independentes do ano em que foram celebradas, e há várias nuances a nível da contratação. Portanto, este contrato tem que ser obrigatoriamente comunicado à autoridade tributária, paga imposto de selo e normalmente tem uma taxa máxima de imposto sobre o rendimento de 28%. Claro que depois também a questão da tributação varia de estrutura para estrutura ou de investidor para investidor. Há investidores que se organizam de forma individual, como particulares, outros criam empresas, e todas estas diferenças podem ter impacto ao nível da fatura fiscal a pagar pelo recebimento das rendas. Nós normalmente, enfim, o arrendamento de longa duração tem aqui algumas vantagens, algumas desvantagens. Eu vou adiar um bocadinho o que estava para dizer. Portanto, neste momento há uma forte pressão, sente-se uma forte pressão do lado da procura.
e não existe produto imobiliário disponível para arrendamento de longa duração. É bastante escasso, toda a gente tem essa percepção também, e de facto assim é, por vários motivos. Há muita gente a chegar a Portugal, há muitos residentes também que procuram imóveis para arrendar e não encontram. Portanto, quem tiver um imóvel e desejar arrendar, neste momento, facilmente o conseguirá fazer e até por um valor previsivelmente atrativo. E as rendas têm vindo, de facto, ao longo dos últimos anos a aumentar expressivamente. Uma outra vantagem do arrendamento de longa duração é o facto das rendas serem muito estáveis ao longo dos anos. Portanto, nada mexe, faz-se um contrato de arrendamento e depois ficar a receber rendas. Por outro lado, em termos de desvantagens, tem um enquadramento legal que está em constante mutação, é bastante confuso. Poderá existir, eu penso que existe, não vou dizer que existe a percepção, que existe de facto uma proteção bastante grande aos inquilinos. Cria diversas dificuldades aos senhorios, nomeadamente em situações de falta de pagamento, ou se o senhorio necessitar de dispor do imóvel, etc. É tudo muito dificultado, tudo muito burocrático. E o Estado intervém, tem sempre uma intervenção muito grande ao nível destes contratos, além que depois é uma instabilidade permanente em termos legislativos, como temos visto agora, ao longo dos últimos meses, com mais um programa que vem alterar tudo novamente. Peço desculpa, eu acho que aqui no edifício estão a fazer aqui obras, não sei se o ruído está a perturbar a apresentação. Relativamente ao alojamento local, caracteriza-se pela exploração para fins turísticos de um apartamento ou uma casa, uma fração habitacional. O alojamento local, tradicionalmente, caracteriza-se por permitir estadias desde uma noite até 30 dias, podendo ser explorado pelo próprio proprietário ou através de uma empresa especializada, e muitas pessoas acabam por, devido ao trabalho, digamos assim, e todo o enquadramento legislativo, acabam por, a maior parte das vezes, ou muitas vezes, delegar em empresas que se encarregam da gestão dos seus imóveis. O alojamento local pode-se aceder aqui a uma tributação mais privilegiada de 8,75% do rendimento gerado, o que é bastante atrativo e torna esta atividade bastante atrativa também por via fiscal. Já agora uma nota, nas alterações que estão agora a ser propostas pelo programa Mais Habitação, nós não encontramos nada que venha mexer na taxa de tributação mais favorável. Portanto, poderia ter sido também aqui uma oportunidade de se aproximar a tributação do alojamento local ao arrendamento tradicional, e nada foi feito nesse sentido. Pronto, o enquadramento legislativo é efetuado através do Decreto-Lei 128 de 2014. Depois posso enviar para quem quiser consultar. O alojamento local tem vários requisitos ao nível de segurança física, manuais de orientação dos turistas que é necessário ter nos imóveis, em várias línguas, em 4 línguas pelo menos. Exige reporte ao CEF, às câmaras municipais, enfim, todo um conjunto de entidades. Quando esta atividade é efetuada de forma profissional, é bastante exigente e tem esse reporte, um conjunto imenso de entidades oficiais. Tem sido uma atividade com muitas vantagens, muito mais vantagens do que desvantagens, e por isso tem tido tanto sucesso, porque permite que o proprietário disponha de muita flexibilidade relativamente ao seu imóvel, não fica fidelizado para a vida com um inquilino, para além de que o facto de haver uma procura
muito elevada neste momento por Portugal, enquanto produto turístico, tem feito com que as rendas e o rendimento proveniente do alojamento local seja de facto muito, muito estável. É relativamente fácil de implementar numa primeira fase, embora depois a própria gestão diária seja mais difícil de manter, mesmo para clientes, mesmo para particulares, proprietários particulares com 1 ou 2 imóveis, ao longo do tempo vai se tornando bastante desgastante, bastante cansativo. Porque é necessário resolver um conjunto imenso de situações diariamente relacionadas com o acolhimento dos hóspedes e as questões relacionadas com os apartamentos, etc. Pronto, está aqui referido também a fiscalidade mais favorável, que é um dos atrativos, de facto, também do alojamento local. Portanto, eu referi aqui como desvantagem que é exigente do ponto de vista pessoal, se efetuado individualmente. E outra das desvantagens neste momento é, de facto, a ameaça das constantes alterações legislativas. A nossa legislação, o nosso enquadramento legislativo até estava a ser dado como um exemplo lá fora, mas optou-se agora por se mudar novamente, com mais um programa que vem criar novas alterações. Nós não vamos debruçar-nos sobre as alterações, embora eu tenha colocado aqui nesta apresentação as alterações que vão ocorrer para que se possa ter aqui alguma informação, mas como ainda não está nada aprovado, se calhar não vale a pena, acho que não vale a pena estarmos aqui a perder muito tempo para já. Pronto. Uma outra desvantagem do alojamento local que podemos aqui colocar será a degradação mais acelerada do imóvel, por via da atividade turística. A atividade turística consegue ser, de facto, bastante predadora dos recursos locais, é o mínimo que se pode dizer. Portanto, exige muito, quer dos operadores, quer dos particulares, quando fazem a gestão individualmente, exige muito ao nível da manutenção, é muito exigente a manutenção do imóvel. Portanto, vou saltar aqui o programa Mais Habitação. Agora vamos abordar o arrendamento por períodos transitórios, ou seja, o arrendamento em meio termo, que agora começa a ser tão falado, o arrendamento para nómadas digitais, para pessoas temporariamente deslocadas. Esta é de facto uma solução bastante interessante, que combina, não vou dizer assim, combina se calhar 2 aspectos que as pessoas valorizam muito relativamente à rentabilização do seu imóvel, que é o facto de não terem uma excessiva rotação e um número excessivo de pessoas a ocuparem o seu imóvel e a degradarem o seu imóvel, e por outro lado poderem manter um rendimento interessante e constante. Portanto, o arrendamento por períodos transitórios resolve aqui um gap que existe, uma falha de mercado, digamos assim, que é o facto de servir pessoas que querem estar numa cidade por um período de tempo de alguns meses. Não querem viver na cidade, querem só experimentar, ou querem estar por algum tempo, ou vêm trabalhar, ou estão numa situação de divórcio, ou vêm estudar. Enfim, todo o tipo de pessoas que precisam de um imóvel durante pelo menos um mês e até um ano, mas tradicionalmente estas pessoas procuram estadias entre 1 mês a 6 meses. Tem sido essa a nossa experiência. Nós abrimos esta possibilidade, estamos muito ativos nesta modalidade em particular, é bastante interessante. Tem enquadramento próprio, também legal, pelas regras do Código Civil. Em termos de fiscalidade, dependendo dependendo do proprietário e da sua própria situação fiscal, mas, enfim, grosso modo, a taxa máxima do imposto será também de 28%, mas depois é possível aplicar aqui determinadas diferenças, determinadas nuances de acordo com o proprietário. Portanto, tem muitas vantagens esta modalidade, em minha opinião. É bastante flexível.
tem uma procura interessante, não é a mesma procura do turística, que é muito forte neste momento, é uma loucura, nós já estamos com praticamente 100% de taxa de ocupação desde o início de março. Portanto, isto acontecia, 100% de taxa de ocupação, costumava-nos acontecer antes da pandemia, sei lá, a partir de junho. E este ano já estamos a partir de março. Então, o turismo tem uma procura mesmo muito forte. O arrendamento para períodos transitórios, a procura não é tão elevada, mas ainda assim é bastante consistente e também, como não existe habitação no mercado, portanto, ambas as situações, a procura é suficiente para satisfazer, digamos assim, o estoque que temos disponível na nossa carteira. Neste momento há muitas pessoas com interesse, mesmo em mudarem-se para Portugal, devido à nossa política de abertura a nossa economia é totalmente aberta, temos também uma política de abertura de fronteiras. Existe a percepção de que Portugal é um país muito seguro, não é só a percepção, é a realidade. Tecnologicamente também somos um país avançado, temos uma boa, excelente infraestrutura de comunicações, estradas, internet, enfim, é possível qualquer pessoa trabalhar a partir de Portugal para qualquer parte do mundo. Portanto, há todos os motivos para que as pessoas procurem Portugal neste momento. Esta solução também é bastante fácil de implementar. Iniciar a exploração é como iniciar um arrendamento tradicional. E exige um baixo envolvimento pessoal para os proprietários, principalmente aqueles proprietários que queiram enverdar por esta modalidade individualmente. É muito fácil de implementar, como um arrendamento tradicional. Só o perfil do contrato é que se altera. Como desvantagem, poderá haver aqui um esforço comercial um bocadinho mais exigente para se captar inquilinos. Pronto, e relativamente às formas de rentabilização de um imóvel em Portugal, aqui abordamos o arrendamento de longa duração por períodos superiores a um ano, o alojamento local e agora o arrendamento por períodos transitórios. Eu trago aqui um outro tema relativamente à rentabilização de um imóvel. Em Portugal, a banca permite, que é o efeito alavancagem, ou seja, o financiamento de uma aquisição ou algum investimento. E vou falar um bocadinho acerca deste tema. Portanto, o efeito de alavancagem, no fundo, é um efeito que é sentido quando nós vamos à banca financiar uma aquisição, aquele efeito que é sentido em termos da taxa de rendimento do capital que nós aplicamos se recorrermos a um empréstimo. Portanto, podemos pegar no nosso capital e aplicar, imaginem, temos 100 mil euros e vamos aplicar numa aquisição. Se recorrermos a capital alheio, o capital próprio envolvido será menor. Isto não é segredo para ninguém. E a taxa de rendimento também se reflete quando o fazemos. Portanto, como em Portugal é bastante fácil recorrer a financiamento, há todas as vantagens em analisar-se esta possibilidade dentro de limites, naturalmente. O capital alheio é tanto mais eficiente quanto for equilibrada a sua aplicação. Eu vou trazer aqui, antes de passar às vantagens e desvantagens, vou trazer aqui dois exemplos para se perceber um bocadinho melhor aquilo que estou a falar. Nós fazemos isto com muita frequência com os nossos clientes. É muito raro um cliente que não recorra por motivos de eficiência do seu capital, que não recorra a financiamento. Nós não temos não temos acordo com bancos sequer para efeitos de financiamento, não recebemos qualquer tipo de renda da parte da banca, mas é uma opção que de facto está à disposição das pessoas e que tem todas as vantagens. Portanto, dou aqui um exemplo. Nós tivemos que decidir adquirir um imóvel muito recentemente
e antes de adquirirmos o imóvel fomos ponderar se iríamos apenas utilizar o nosso dinheiro, os capitais próprios, ou se iríamos aqui utilizar também algum capital da banca. Portanto, coloquei aqui os pressupostos desta transação. O valor da aquisição era de 167.500 euros, estamos a falar de um apartamento com um T1 no Porto. Os custos de aquisição rondavam cerca de 6.000 euros. Tínhamos aqui rendas previstas de 12.000 euros por ano, ou seja, 1.000 euros por mês. E prevíamos uma taxa de imposto máxima. Trabalhamos sempre com as taxas de impostos máximas por motivos de prudência, de 28%. Portanto, estavam aqui duas opções em confronto, ou a utilização apenas de capital próprio, ou capital próprio mais empréstimo bancário, e que venho aqui trazer um pouco a evidência do impacto que possa ter recorrer a alguma alavancagem. Portanto, o custo total estimado com os custos de aquisição rondaria os 173.500 euros, e recorrendo apenas a capital próprio, nós chegávamos a uma taxa de rendimento depois de impostos, ou seja, taxa de rendimento líquida anual de 4,98%. No cenário alternativo, entrando aqui com alguma alavancagem, com um pequeno empréstimo da banca, cerca de 30%, menos 30%, vemos aqui a taxa de retorno do nosso capital, como já só vamos necessitar de 126.000 euros, ou seja, vamos buscar à banca 50, do nosso capital vamos só buscar 126.000 euros, a nossa taxa de rendimento do nosso capital, ou seja, o nosso cash on cash, o dinheiro que recebemos face ao dinheiro que aplicamos, a fundos próprios, subiu para 6,86, portanto é um impacto muito grande. Se repararem, passa de 4,98 para 6,86. Portanto, a rentabilidade do nosso capital passa a ser muito superior. Com a geração de rendas, é possível fazer este reembolso do capital da banca muito rapidamente, de 4 a 5 anos, e permitindo-nos utilizar o capital de forma mais eficiente. Isto pode ser bastante útil num cenário em que nós estamos a tomar uma decisão qual a modalidade de arrendamento que vamos escolher, se temos previsão de rendas, se temos uma dose de certeza grande acerca do quais serão as rendas que vamos receber no futuro. Portanto, podemos estudar as coisas desta forma também, conseguindo aqui algumas vantagens, que é o maior retorno sobre o nosso capital. Portanto, podemos aumentar também as oportunidades de diversificação do nosso portfólio, porque aumentamos o cash disponível. Com a presença da banca, aqui é um fator muito importante, principalmente para investidores de fora, investidores estrangeiros. A banca permite um processo de due diligence adicional, bastante detalhado, bastante exigente, porque exige uma avaliação do imóvel, é feita a verificação de toda a documentação. Qualquer documento que não esteja atualizado ou conforme tem que ser atualizado, obrigatoriamente atualizado. Portanto, também confere algumas vantagens fiscais. Mas, principalmente para quem vem de fora, eu acho que é de todo útil que não só tenham um advogado e um bom fiscalista, mas também que se suportem da banca como parceiro, porque traz muita informação para quem investe. Depois há algumas desvantagens, naturalmente. Todas as operações que comportam risco, recorrer a empréstimos não é exceção. Portanto, num ciclo de elevadas taxas de juros como que estamos agora, poderá ser contraproducente ter muita dívida. Eu acho que nunca se deve ter muita dívida, mas neste momento ainda pior. Há sempre o risco de se calcular mal a taxa de esforço ideal, também de se calcular mal quais vão ser as rendas futuras, perceber se vai ser coberto ou não os custos do empréstimo, e também obter um empréstimo hoje em dia na banca portuguesa está um bocadinho caro. Aumentaram muitas comissões, já foi bem mais barato. Portanto, em jeito de conclusão, cada pessoa deve analisar o seu portfólio, deve analisar a sua situação particular, nomeadamente a situação fiscal,
pode ter muito impacto, e ao analisar o investimento tem que fazer esse estudo individual, ou seja, não há uma situação igual para mim ou para a Filomena ou para outra pessoa qualquer. Nós somos, e podemos ter a mesma profissão e viver no mesmo país, mas depois há sempre nuances mais individuais. E quem quer que venha de fora ou esteja cá em Portugal nós não temos muito hábito, quando fazemos uma aquisição, de recorrer a muitos especialistas, gostamos de fazer tudo sozinhos. Mas acho que é todo aconselhável, mesmo para quem está em Portugal, mesmo para quem conhece bem o sistema legal português e todo o circuito, fazer-se acompanhado de um advogado, recorrer à banca, recorrer a especialistas fiscais, enfim, tem que ter um conjunto de advisors que permitam otimizar da melhor forma todo o investimento. E, claro, também uma empresa de mediação imobiliária, como é lógico. São os maiores especialistas no mercado imobiliário em Portugal. E, portanto, penso que é tudo. E estou aberto a questões, espero não me ter alongado muito. Muito obrigada, Ricardo. Podem colocar, então, as vossas perguntas na rubrica Q&A. Pour nos amis français, vous pouvez poser vos questions également en français. Ricardo, il répondra ou en anglais ou sa collègue pourra répondre. Portanto, não hesitem a colocar. Informo também que vamos partilhar a apresentação e enviar também o link da gravação do webinar. Qualquer dúvida também o Ricardo está à disposição. Não sei se interrompo o compartilhamento ou... Pode interromper. Ainda não temos perguntas, acho que a apresentação foi bastante clara. Não há dúvidas? Nós podemos responder também posteriormente, com o envio da apresentação. Temos uma primeira pergunta. No alojamento local, referiu 8,75% de taxa de tributação, o que significa o que estava no slide 25% sobre 32%. Sim, na realidade, obrigado pela questão, na realidade os 8,75 resultam da aplicação de uma taxa de imposto de 25% sobre 35% do rendimento. Portanto, se fizermos aqui se fizer o cálculo sobre 1000 euros, por exemplo, só um bocadinho, deixa eu ver aqui. E dá o cálculo por exemplo, considerando um rendimento de 1000 euros, considera 35% desse rendimento, são 350 euros, aplica a taxa de imposto de 25% e resulta em 8,75 sobre os 1000 euros de rendimento. Foi claro ou não? Só para... Ok, espero que sim. Eu não consigo ver aqui... Tem acesso também ao Q&A, Ricardo. Foi claro, ok. Pronto, já vi aqui a resposta. Está bem, estou no chat. Obrigado. Temos aqui mais uma pergunta. Quando justifica criar empresa para gerir património? Tenho uma casa e duas lojas alugadas, mas tenho sempre a dúvida constante se a nível fiscal teria vantagens em criar uma empresa para gerir estes alugueres ou se continuo a fazê-lo a nível pessoal. Bom, eu pessoalmente acho que assim, é uma questão também de se analisar quais serão os objetivos de médio e longo prazo para o seu património. Se o objetivo for manter o património, eventualmente até no futuro fazer uma alienação, fazer uma nova compra e se manter ativo com a gestão do património, eu penso que vale a pena criar uma empresa. Acho que há todas as vantagens em criar-se uma empresa para esse fim.
mas depende muito dos objetivos individuais. Penso que a nível fiscal há bastantes vantagens, e muito mais flexibilidade, penso eu, do que a nível individual. É a minha opinião pessoal, mas eu admito que eu sei que há aqui especialistas fiscais e podem discordar de mim, já deitar por terra tudo aquilo que eu estou a dizer. Eu não sou especialista fiscal, mas pela análise que eu faço, até da gestão do nosso próprio património, temos muitas vantagens. Eu peço desculpa que eu estou aqui um bocadinho atrapalhado, só porque eu fiquei de repente sem bateria no computador. É só um segundo, por favor. Ok, agora sim. Força, Filomena. Para imóveis antigos em alojamento local, anteriores a 1951, basta a caderneta predial com essa menção ou necessita licença de habitação? Basta. Não é Basta necessário a a licença de caderneta predial, habitação. certo? Como? Basta a caderneta predial. Basta, para se pedir uma licença de alojamento local, sim, basta a caderneta predial ou a declaração de isenção da licença de habitação que as câmaras passam. Quando o imóvel é anterior a 51, a Câmara passa uma declaração a indicar que é anterior a 51 e que está isento de licença de utilização. E quando se faz o registro, basta indicar que é anterior a 51 e o registro avança sem problemas. Ok, mais uma pergunta. Tendes vários exemplos de investimentos com rentabilidade em várias zonas do país. Daria para tocarmos mais tarde sobre esses exemplos? Portanto, é uma pergunta do David Monteiro. Estamos a falar da pergunta acerca do empréstimo bancário? Não, do David Monteiro, sobre exemplos de investimentos com rentabilidade em várias zonas do país. Em várias zonas do país, não. Nós só estamos presentes em Lisboa e no Porto. Em Lisboa e no Porto temos números em abundância, sim. Mas fora do Porto e Lisboa não temos, David. Mas talvez poderiam trocar depois algumas ideias sobre sim, com todo o gosto, sim, claro que sim. Ok. Mas podemos até com alguma segurança prever pela análise de outros exemplos. Sim. Muito bem. No caso da situação de alavancagem, usou um exemplo de 50 mil euros de empréstimo da banca face a um investimento de capital próprio de cerca de 120 mil euros. Existe algum motivo para este rácio de investimento próprio versus banca? Até que percentagem seria recomendável de recorrer a um investimento bancário? Ora bem, essa questão dava para fazer um doutoramento. É uma questão que é uma questão que as empresas e os particulares procuram ver respondida sempre enfim, é uma questão de análise caso a caso também, cada caso particular, e uma questão de prudência também. Portanto, quando recorremos a financiamento, quanto menor a necessidade de financiamento, melhor. Há um nível a partir do qual o financiamento deixa de ser eficiente e passa a ser um peso, passa a ser um encargo, passa a significar stress. Portanto, o endividamento deve estar num nível tal que não signifique stress, que signifique eficiência. No nosso caso, nós financiamos as nossas operações e recomendamos aos nossos clientes que nunca vão além de 50%. Muitas das vezes as pessoas, a maior parte das vezes, querem encostar os financiamentos no máximo permitido pela banca, que neste momento está muito mais prudente, já só financia 70% para clientes, pelo menos vindos de fora. Mas estão bastante mais prudente do que em 2006 e 2004, 2005. Portanto, até 50%, eu diria que até 50% face ao valor investido, eu diria que o financiamento consegue ser mesmo muito eficiente. E permite libertar muito dinheiro para outros investimentos e, eventualmente, até guardar-se algum dinheiro para alguma situação que não corra tão bem, por exemplo, a permitir uma amortização rápida do financiamento, caso as taxas de juros subam muito.
Ok. No arrendamento de longa duração, a taxa de tributação é sempre a mesma ou difere em função do prazo do contrato? Lá está, não sou fiscalista, não sou especializado em fiscalidade, mas eu julgo que neste momento não há diferenças em função do prazo. Mas este programa Mais Habitação vem introduzir essas alterações e vem discriminar em função do prazo. Agora, eu penso que não é indiferente também se o património estiver em nome individual ou em nome de uma empresa, porque em nome de uma empresa o reporte das rendas é diferente, penso que é IRC. Portanto, não é tributação sobre as rendas. Portanto, não é indiferente a estrutura que se cria, se for a nível individual ou a nível empresarial. Mas eu julgo que há contabilistas aqui nesta audiência, se alguém me pudesse ajudar neste... Quando tenho dúvidas, é sempre a quem ligo. No alojamento local, referiu-se reporte ao CEF e a câmaras municipais. Que reporte é esse? Existem outras entidades oficiais, além destas, que necessitam estar envolvidas? Sim, cada estrangeiro que fique nos nossos apartamentos ou em qualquer apartamento tem que ser, a sua identidade tem que ser comunicada ao CEF. Portanto, todos os elementos que permaneçam nos apartamentos ou nos imóveis têm que se dar conhecimento ao CEF, crianças incluídas, independentemente da idade. Portanto, nós damos conhecimento a toda a gente que utilizou o apartamento ou está a utilizar o apartamento. Portanto, isso é por motivos de reporte de permanência de estrangeiros em Portugal. Relativamente às câmaras municipais, o reporte efetuado, bom, isto agora depende um bocadinho de câmara para câmara. E posso até falar das diferenças entre o Porto e Lisboa, que acho que seria interessante referir aqui. Mas o reporte que fazemos às câmaras, numa base regular, é o pagamento da taxa turística. Todos os meses temos que fazer o reporte, toda a gente ficou nos imóveis e pagar a taxa turística. As pessoas entregam-nos esse dinheiro e nós entregamos à Câmara. Eu estava a referir que há aqui duas diferenças muito grandes entre o Porto e Lisboa. O Porto é uma cidade muitíssimo organizada em termos da gestão que faz da atividade do alojamento local. Tem uma atividade inspectiva muito intensa. Nós somos inspecionados todos os anos em todos os apartamentos. Cada apartamento é inspecionado uma vez por ano para verificar se está a cumprir com toda a legislação, se está a cumprir o reporte em termos de ocupação permitida pela dimensão do apartamento, etc. Portanto, é muito interessante a relação até que se mantém com a Câmara do Porto, porque nos permite sempre estar constantemente vigilantes sobre os apartamentos que temos sob gestão. Em Lisboa não somos inspecionados desde 2018. Portanto, em Lisboa é cela. É inacreditável, mas é verdade. Mas, Ricardo, este reporte que fazem ao CEF e às câmaras municipais na área do alojamento local é também válido para os arrendamentos transitórios? Portanto, nomeadamente nos nómadas digitais, não? Não, o arrendamento transitório funciona em termos práticos exatamente como o arrendamento tradicional. Se não ficou claro na minha apresentação, peço desculpa. Tem nuances contratuais apenas, para permitir que a pessoa não se prolongue demasiado no apartamento. É mais esta a questão que nós queremos evitar quando recebemos alguém para ficar durante 3 ou 4 meses. Não vai a pessoa mudar de ideias e querer ficar durante 5 anos. Portanto, em termos contratuais, procuramos prever que isso não aconteça. Mas, de resto, é igual ao arrendamento tradicional. O que é um pouco estranho, porque os nómadas digitais também são estrangeiros em regra geral e que ficam também aqui em Portugal há pouco tempo. Portanto, faria sentido também ter este reporte. Sim, mas de facto a caracterização que é feita de um turista, digamos assim, é uma estadia até 30 dias. Aliás, as câmaras só tributam em termos de taxa turística as primeiras 7 noites, se não estou em erro. Portanto, a partir daí já não há lugar sequer a taxa turística.
Mas é muito confuso, porque não há legislação que sequer que crie esta divisão. Mas utilizamos esta divisão um bocadinho assim como, pronto, para balizar as coisas. E porque agora há zonas de contenção e há cada vez mais zonas de contenção, a maior parte dos proprietários, e principalmente proprietários estrangeiros, não querem estar comprometidos para 10 anos ou para sempre, para toda a vida, não é? Com um inquilino. Não estou a dizer isto porque concordo ou discordo, só estou a dizer que as pessoas não vêm com essa intenção. Nós temos que dizer a quem vem do estrangeiro para investir em Portugal aquilo com que pode contar. Portanto, é apenas isso. Nós temos que transmitir exatamente depois como é que as coisas funcionam aqui. Se depois as pessoas que vêm de fora não gostam do que nós lhes contamos, mas isso vocês que... Temos aqui é mais um comentário do que uma pergunta, portanto é o David Monteiro que responde à questão anterior do Rui Silva e que nos indica que seria interessante criar uma empresa para poder reinvestir os ganhos e comprar novamente outros bens futuramente e colocar assim os filhos como sócios. Portanto, isto é aqui a resposta. Faz todo sentido. O património e a gestão do património imobiliário deve ser visto de uma forma intergeracional. Há de facto estratégias especulativas de compra e venda, como é lógico. Eu, particularmente, não sou tão adepto, acho que não acrescenta muito valor, e em tudo aquilo que fazemos eu gosto de acrescentar valor também à própria sociedade onde nós nos inserimos. O investimento visto de uma perspectiva de longo prazo é muito mais tranquilo, as decisões tomadas são melhores, nós não estamos tão preocupados, porque às vezes podemos tomar uma decisão errada, até comprar um imóvel um bocadinho acima do preço, mas se virmos numa perspectiva de longo prazo, o tempo vai se encarregar de valorizar o nosso imóvel. Isso, historicamente, está mais do que comprovado. Na comparação que mostrou entre o uso de capitais próprios e o uso de alavancagem, é possível explicar um pouco mais como fazem esses cálculos? Sim, o conceito é bastante simples e lógico. Vamos imaginar um exemplo simples. Temos um investimento de 1000 euros e nós podemos optar por gastar os nossos 1000 euros, temos 1000 euros no bolso, podemos optar por gastar os nossos 1000 euros. Ou podemos optar por gastar 500 e pedir emprestados outros 500. Okay? Vamos investir os mesmos 1000 euros. Portanto, se desses 1000 euros retirarmos 100 euros de rendimento e aplicarmos apenas 500, assim, se retirarmos 100 euros de rendimento, vamos ter uma taxa de rendimento de 10%, correto? Se utilizarmos o nosso capital todo. Mas se recorrermos a capital alheio, só vamos estar a colocar 500 euros do nosso próprio dinheiro. Portanto, o nosso cash on cash, nesse caso, até vai duplicar, vai ser os 100 euros sobre 500, será 20% de retorno, ou seja, 20% de cash on cash. O cash que nós recebemos é em cima do nosso cash. Isso é uma questão muito prática. Que é o quanto é que no final eu coloco 100 e quanto é que retorna ao meu bolso. Em termos, no final do dia, quanto é que fica no meu bolso. Em termos de taxa, por isso que há muitas vantagens de se recorrer a capital alheio em determinadas situações, porque neste caso a pessoa teria investido na mesma os 1000 euros, teria satisfeito o seu investimento, mas ainda estaria a dispor de outros 500 euros para investir noutra coisa qualquer. Portanto, no fundo, estaria aqui a dispor de 1500 euros para investir. Não sei se foi claro. Eu posso enviar um exemplo por e-mail ou explicar também mais tarde. Temos uma pergunta do Rui Silva, que diz que vê cada vez mais lofts no mercado, tipologia que não conhece, mas parece serem imóveis comerciais colocados no mercado de arrendamento para habitação. É assim? Acho que esta questão dos lofts é mais uma moda, não é sequer uma tipologia.
não é sequer uma tipologia oficial, é uma designação, digamos, comercial. Um loft pode ser, eu nem sei o que é que pode ser, sinceramente, mas eu não tenho explicação para determinadas coisas, é um loft, pronto. Mas pode ser uma área comercial transformada em apartamento também. Pode ser. Aliás, depois a forma como estão registados oficialmente os imóveis, nós vemos um pouco de tudo. Mas sim, pode ser. Mas já se chama lofts a muita coisa neste momento no mercado. É possível fazer alojamento local em HPP? Ora bem, isso é um bocadinho... é possível. Mas legalmente, ou seja, se formos a ver é possível, mas pode ter impactos fiscais bastante negativos. Há muitas pessoas a fazerem alojamento local em habitação própria permanente, mas ainda sem plena noção do impacto fiscal, porque penso que poderão ter que devolver determinados benefícios fiscais de que usufruíram, caso o Estado descubra. Mas, como o Estado não tem capacidade de verificar o que quer que seja neste momento, só mesmo de forma aleatória, a pessoa pode passar a vida toda a fazer alojamento local em habitação própria permanente e não acontecer nada. Ou pode ter um azar, mas claro, é ilegal, não é? Não é o facto de ser ilegal. Não é? Uma coisa não, as duas coisas não deveriam ser feitas em simultâneo. Temos aqui mais um comentário. A taxa de tributação varia em função do prazo do arrendamento. Quando maior for o prazo, a duração do contrato de arrendamento, a manter-se relativamente o inquilino, a taxa de tributação anual baixa. Os períodos de arrendamento entre 2 e 5 anos estão sujeitos a uma taxa de 26%, que baixa para 15% para contratos entre 5 e 10 anos. É um comentário, é uma pergunta que... Sim, obrigado. Obrigado pelo comentário. Temos aqui outro comentário quanto à questão do CEF. Devemos ter em atenção que o CEF será extinto futuramente, outubro deste ano, ao que tudo indica. Falta ver a entidade, falta ver a que entidade devemos a posteriori reportar os dados dos hóspedes. Portanto, está bem visto, não sabemos também. Nós não temos informação absolutamente nenhuma. Não está ainda definido. Nada. Qual a designação oficial junto da banca do empréstimo que referiu para efeitos de alavancagem? Qualquer empréstimo, porque cada pessoa individualmente pode estudar junto da banca. Julgo que há nesta audiência, há pessoas que estão na banca, podem explicar isto melhor do que eu, mas cada pessoa pode escolher. Há diferentes modalidades de empréstimo, não há a alavancagem é um conceito, ou seja, é o facto de se ir à banca buscar dinheiro para se financiar uma operação. Depois podem ser feitos empréstimos para habitação secundária, enfim, empréstimos multi-opção, sem um fim definido. Depois também as coisas estão muito dependentes da própria situação, a própria relação de cada cliente bancário com o banco. Portanto, não há uma designação respeitante à alavancagem. A alavancagem é o conceito, ou seja, é o acto de se buscar dinheiro alheio, digamos assim. Nos cálculos da rentabilidade com a alavancagem bancária, penso que estão omissos os custos inerentes ao empréstimo bancário, o que é relevante com as taxas de juros atuais. Pode clarificar? Sim, é verdade. Foi por motivos de simplificação, mas ainda assim o impacto é coberto. Vemos uma coisa: se as coisas forem planeadas corretamente e o nível de endividamento estiver bem previsto, digamos assim, a renda vai cobrir a prestação. Portanto, a prestação, os custos bancários serão cobertos pelo valor das rendas e aplicar-se-á, grosso modo, aqueles cálculos. E a última pergunta: considerou as taxas da banca para o exemplo que mostrou? Não. Exatamente. Considerei custos bancários para se fazer o empréstimo, cerca de 2.500 euros, custos processuais, avaliação, etc. Custos iniciais só.
Mas depois, por exemplo, os juros, se for um veículo empresarial, os juros são dedutíveis. Portanto, passa a ser um custo quase negligenciável. Muito obrigada, Ricardo. Já não temos mais perguntas, portanto, qualquer questão que possa surgir depois do webinar, podem colocar ao Ricardo, que vai partilhar, portanto, a apresentação e a gravação também, e os contactos, obviamente. Portanto, não hesitem em enviar um e-mail ao Ricardo ou mesmo para mim, para a Câmara de Comércio, transmitirei a informação. E muito obrigada a todos pela participação. Obrigada, Ricardo, pela apresentação. Eu é que agradeço esta oportunidade e espero que tenham gostado. Foi uma apresentação simples, espero que tenhamos tido aqui algum tema de interesse para as pessoas e estamos disponíveis para esclarecer todas as questões que tenham, sem nenhum vínculo, sem nenhum compromisso. Será um gosto responder às questões que quiserem enviar por e-mail. Muito obrigada a todos e um resto de um bom dia e bom fim de semana. Obrigado, bom fim de semana a todos. Obrigado.